porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olá, pastor. Tudo bem com você? Nós estamos agora terminando esta série, feita para você, pastor, e para todos aqueles que têm um chamado específico. Pode ser tanto o profeta quanto o mestre, como o evangelista, ou mesmo pastoral, ou mesmo o apóstolo. O apóstolo, que nós vamos focar neste vídeo, ele está direcionado a conquistas e levar aquilo que é a palavra revelada, mas num nível muito mais específico. Quando nós pensamos num apóstolo, nós pensamos em alguém que tem uma revelação específica para um determinado povo, ou então alguém que vai abrindo espaços espirituais, abrindo igrejas, crescendo, né? Como o apóstolo Paulo, que levou o evangelho para os gentios. E ele foi um dos grandes precursores de tudo aquilo que nós somos até os dias de hoje. Por quê? Porque o apóstolo Paulo teve uma missão específica diferente da missão de Pedro, porque Pedro, Tiago, João e todos os outros apóstolos, eles se concentraram mais na palavra evangelística, no movimento de revelação a respeito de Cristo para os judeus. E, no entanto, Paulo foi exclusivamente para os gentios. Então, a visão de Paulo era os gentios, certo? Paulo recebeu uma missão, ele era apóstolo dos gentios. Ele abria espaços espirituais para que os gentios acessassem a graça, certo? Existem vários tipos de apóstolos hoje, não apenas um tipo, aquele que simplesmente vai e monta igrejas aqui e acolá. Este é um tipo. Existem outros tipos, aqueles, por exemplo, que têm um chamado para a libertação, para a batalha espiritual, como a doutora Neuza Itioca, que nós conhecemos bem, como outros apóstolos que têm outros níveis de chamado. Existem aqueles que são chamados para uma guerra efetiva numa situação estratégica de conquista de territórios. São vários os apóstolos. E o que a unção apostólica traz na vida desta pessoa? Autoridade, num nível um tanto mais alta, para quê? Para que ela seja livre e preparada para vencer os principados e potestades que estão relacionados com a área de atuação em que ela vai entrar. Esses principados e potestades trazem um confronto extremamente forte e eles precisam ser confrontados. E para este confronto, então, o apóstolo recebe uma unção especial que dá para ele a habilitação para vencer esses principados e potestades num nível muito maior do que qualquer outro dos 5 ministérios. Na verdade, os 5 ministérios trabalham juntos, cada um na sua função. Então, o apóstolo, ele normalmente vai trabalhar de tal forma que os outros 4 ministérios recebam da revelação que ele teve, certo? E vai trabalhar essa revelação e ensinar as igrejas a respeito desses assuntos específicos, certo? Ou formar novas igrejas. Geralmente o apóstolo tem uma visão muito ampla, certo? É uma visão muito mais ampla do que alguns dos outros ministérios, porque ele precisa enxergar longe. Normalmente o destino profético de uma pessoa é traçado
E quando o apóstolo encontra essa pessoa e descobre o seu destino profético, ele envia essa pessoa, certo? Quando ele enviou a pessoa, aquela pessoa vai então entrar dentro do seu chamado específico. Eu queria falar um pouco a respeito da visão também do pastor, porque desde o início nós estamos trabalhando com pastores e também com apóstolos e com mestres e com profetas e todos os tipos de liderança. O pastor, ele é aquela pessoa que ama a ovelha. Ele se entrega pela ovelha, não que os outros ministérios não o façam, mas é muito mais fácil para o pastor, dentro do seu chamado, estar acompanhando de perto a vida das ovelhas, de perto mesmo, se for necessário até carregar no colo, ajudá-la a tirar os carrapichos ou as coisas que travaram a vida dela. Normalmente os pastores têm também um chamado para cura física, cura espiritual, no aspecto de alma e também todos os níveis de agregar. O pastor agrega, o pastor ama, ele anda junto com a ovelha. O pastor, como diz a palavra em João 10, ele anda com as suas ovelhas. As ovelhas o seguem. Por quê? Porque elas estão acostumadas com a voz do pastor. E nós precisamos enxergar o nosso chamado. O chamado pastoral, ele faz com que as pessoas se reúnam à sua volta. Elas estão sempre se sentindo protegidas quando estão com você, pastor. Por quê? Porque a unção que está sobre você atrai as ovelhas, cura as ovelhas. O pastor tem também um dom profético muito forte na área de aconselhamento, na área de libertação, de cura interior e outras áreas também. Existe também um tanto de poder liberado na área de liderança, certo? Um pouco ou muito de administração. Por quê? Porque ele vai agregar as ovelhas, vai chamar as ovelhas para si e trazê-las para um amadurecimento. Então, o relacionamento pastor-apóstolo, normalmente o apóstolo observa o pastor e ele vai notar que aquele pastor tem um chamado específico e ele vai trazer para aquele time de pessoas que, dentro da visão apostólica, revelaram-se como uma igreja. Vocês estão me entendendo? Pastor e apóstolo andam juntos. O pastor cuidando das ovelhas e o apóstolo atraindo as pessoas para o chamado específico que ele tem, de seja qual for o nível e qual for o assunto, porque são vários, certo? Então, o apóstolo, o profeta, o evangelista, o mestre e o pastor, eles têm uma sincronia. Quando uma pessoa aceita Jesus como Senhor, ela vem para o hall da igreja através do evangelista, normalmente. Então, o evangelista, ele traz a pessoa a Cristo. Amém? E entrega para o pastor cuidar. O pastor cuida da ovelha, limpa, prepara, abençoa e coloca em contato com o mestre. O mestre ensina a palavra à pessoa e leva a um conhecimento mais profundo dentro do assunto que vai determinar o destino profético desta pessoa. Depois disso, o profeta começa a trazer à luz o destino profético desta pessoa. E logo em seguida vem o apóstolo que, além de reconhecer o destino profético, ele envia esta pessoa e ela então se torna parte desses 5 ministérios, dentro de algum deles atuando, ou em um ou em mais do que um. O importante é termos um olhar
clínico a respeito do assunto, não ficando com ciúmes uns dos outros, como diz a palavra. Paulo deixa muito claro isso. Nós não podemos ter ciúmes uns dos outros. Todo o corpo de Cristo funciona como engrenagem muito bem ajustada. E isto andando neste nível vai trazer um crescimento muito bom. Que Deus te abençoe, que você seja próspero em todos os teus caminhos e que o seu destino profético seja revelado em nome de Jesus. Deus te abençoe.